Olá, que bom que estão todos aqui. É uma alegria muito grande poder participar desse evento maravilhoso, o quinto Congresso Europeu de Naturopatia. Eu sou Adriane Viapiana Bossa, e vim para ministrar um tema, a abordagem naturopática através de práticas magnéticas no equilíbrio da saúde. Eu sou professora, pesquisadora das práticas integrativas e complementares magnéticas, as PICMAGs, e estou aqui em nome da Aporte, como terapeuta internacional credenciada, para ministrar esse tema. Então, desde já agradeço a Aporte pela indicação para que eu pudesse participar desse evento com todos os palestrantes que me antecederam, todos os temas maravilhosos que já chegaram até aqui e todos os temas que ainda a gente vai acompanhar no dia de hoje e no dia de amanhã. Que nós tenhamos um congresso maravilhoso, que a gente possa divulgar todos os conhecimentos da naturopatia, das práticas naturopáticas, tanto para a população como para os nossos colegas da área da saúde, e que a gente possa levar esse conhecimento adiante para que a naturopatia cresça cada vez mais. Sou, no Brasil, presidente da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, a Abrabio, diretora do Instituto Parmagnético, que faz capacitação profissional, cursos livres de diversas práticas magnéticas. Também nós somos mantenedores da pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, única pós-graduação na área no mundo. Todos os nossos cursos são na modalidade online. Sou fisioterapeuta integrativa, naturopata, biomagnetista, apaixonada pelas terapias magnéticas e gostaria então de trazer um pouquinho desse conhecimento para compartilhar com todos, para que a gente possa integrar, talvez, as práticas magnéticas no nosso consultório, nas diversas modalidades naturopáticas, e também que a gente possa utilizar as práticas como autocuidado, autorresponsabilidade frente à prevenção de doenças. Você já imaginou prevenir e tratar doenças simplesmente utilizando os campos magnéticos? Campos magnéticos gerados por ímãs terapêuticos? Bom, esse é a nossa missão, né, no dia de hoje. Eu queria falar sobre uma das práticas integrativas e complementares magnéticas, que é o biomagnetismo medicinal. Um sistema terapêutico complexo, porém natural, não invasivo e muito simples, que visa identificar disfunções energéticas e bioenergéticas no corpo, disfunções de pH e tratar estas disfunções através da aplicação dos ímãs em pontos específicos do organismo. Então, o objetivo é apresentar esse sistema para que quando a gente chegue no final desta abordagem, se possa ter uma visão geral do que é o biomagnetismo medicinal e a relação dele com a prevenção de doenças e tratamento também, incluindo ainda a possibilidade de integrá-lo a outros sistemas terapêuticos. Quando a gente fala em biomagnetismo medicinal, fala em ímãs, nós não podemos deixar a história de lado. Nós temos uma jornada histórica muito importante até a chegada do desenvolvimento do biomagnetismo medicinal, que tem cerca de 33 anos, um pouquinho mais. Os ímãs, né, os campos magnéticos gerados pelos ímãs, são utilizados na humanidade para tratamento de saúde e até para manter a beleza há mais de 5.000 anos atrás. Dentro das medicinas tradicionais ayurvédica, da medicina tradicional chinesa, nós temos a acupuntura, a auriculoterapia, nós temos os sistemas de tratamento dos chakras, que são os centros de distribuição de energia eletromagnética, que já utilizavam, né, ímãs. Nós temos a acupuntura sem agulhas, através da aplicação de pequenos ímãs. Então, os campos magnéticos, eles têm acompanhado, né, a naturopatia, integrando-se aos sistemas terapêuticos. E aí, nós tivemos um momento histórico importante que antecedeu o biomagnetismo medicinal, que foi em 1936,
quando dois grandes pesquisadores, Albert Royce Davis, que é considerado o pai do biomagnetismo, e Waterhouse, que demonstraram pela primeira vez que campos magnéticos produzidos pelos polos, polo norte e polo sul de um ímã, ou identificando, né, polo sul e polo norte de um ímã, possuem propriedades específicas em relação aos sistemas biológicos, como células sanguíneas, células nervosas, bactérias, vegetais. E além de eles realizarem essa pesquisa, também introduziram o primeiro conceito de biomagnetismo. Biovida, magnetismo, o magnetismo dentro dos seres vivos. E aí nós tivemos 40 anos, mais ou menos, né, de pesquisas e estudos na área, até que nós chegamos na década de 80, onde se despontou um grande médico cientista da NASA, Dr. Richard Breggemeyer. A autoridade, na época, reconhecida mundialmente nas terapias magnéticas, na terapia energética e no próprio biomagnetismo. E ele trouxe uma grande contribuição para o que veio a ser o sistema do biomagnetismo medicinal da década de 80, final da década de 80 para frente. Dr. Richard Breggemeyer, ele identificou que o corpo humano, ele responde a estímulos magnéticos. Quando a gente pega um campo magnético e aplica sobre determinadas regiões do corpo que estão com disfunção energética, esse organismo, ele reage. Então, ele reage através de um fenômeno que ele batizou com o nome de fenômeno do encurtamento do hemicorpo direito. Então, ele descobriu que quando nós aplicamos um campo magnético num ponto anatômico do organismo e esse local aferido por esse ímã está com disfunção energética para um pH de alcalinidade, de maior alcalinidade do que o tecido deveria ter, então nós temos um encurtamento da matéria. Quando nós temos um campo, aplicamos o campo magnético e nós temos um alongamento do hemicorpo direito, então nós temos aí um lugar que está sendo aferido por esse campo com maior acidez do que o tecido deveria estar. Essa foi uma grande contribuição, porque o diagnóstico energético do biomagnetismo medicinal é realizado através deste teste cinesiológico. As disfunções nós vamos identificar através do teste cinesiológico. E o Dr. Richard Breggemeyer também descobriu que, assim como um campo magnético é capaz de identificar a acidez e a alcalinidade de um tecido fora do seu nível normal de energia, ele também é capaz de tratar. Então, o tratamento também é realizado com polos dos ímãs, polo norte e polo sul. E esta contribuição foi muito importante também para o desenvolvimento do biomagnetismo medicinal na sequência. E aqui está, né, 1988, então, o médico fisioterapeuta mexicano, Dr. Isaac Góes Duran, ele descobre pela primeira vez em um organismo humano uma estrutura bioquímica formada por duas cargas disfuncionais, uma gerando um campo magnético de polo norte e outra carga gerando um campo magnético de polo sul. E estas cargas geram esses polos magnéticos porque estão em ressonância magnética entre si. E para essa estrutura que ele descobriu, ele batizou com o nome de par biomagnético. Como as estruturas estudadas por ele era o timo, a glândula timo, e a região do intestino final do intestino grosso reto, então ele chamou esse par biomagnético de timo reto. E a partir desta descoberta dessa estrutura bioquímica, deste par biomagnético, ele desenvolveu todo um sistema terapêutico de identificação de pares biomagnéticos
e de tratamento desses pares biomagnéticos. Então, aqui eu tenho um corpo humano, aqui mais ou menos a região do timo, aqui a região do reto. Então, vamos falar do par biomagnético timo-reto. Timo-reto. No timo, identificado com uma disfunção de pH para maior alcalinidade do que esse tecido deve ter quando está com seu nível de energia normal. Então, aqui eu tenho um polo norte gerado por esta carga que está em ressonância com o H+, que está no reto. Então, nós temos um polo sul de um ímã no reto e o polo norte de um ímã no timo. Para tratamento destas duas áreas em disfunção, esta para maior acidez do que deveria estar este tecido e esta para maior alcalinidade do que deveria estar este tecido, nós vamos utilizar os campos magnéticos gerados pelos ímãs. Polo norte do ímã identificado com a cor preta vai sobre o polo norte do par biomagnético, do ímã, né, que forma o par biomagnético. Polo sul do ímã vai sobre o polo sul do par biomagnético, que está aqui no reto, para gerar um fluxo energético bioelétrico entre o timo e o reto. Com esta força magnética, geramos esse fluxo para que estas cargas que não conseguiam se juntar para formar a água, nesse caso, elas pudessem, nesse fluxo, ter a força de se neutralizarem. Então, aqui, os ímãs, eles fazem a despolarização das cargas do H+ e do OH-, que estavam querendo se juntar, mas não tinham força de fluxo para se neutralizarem e formarem a água. Então, todo o sistema terapêutico do Dr. Góes se desenvolveu a partir deste primeiro par biomagnético. E aqui ele estava buscando no organismo de um homem o motivo pelo qual ele tinha desenvolvido a síndrome da imunodeficiência humana. Então, ele identificou esse par como um par de ajuste do sistema imunológico de HIV. Então, já vou explicar para vocês um pouquinho adiante como que funciona essa relação dos pares biomagnéticos, da disfunção de pH nessas regiões, com os micro-organismos patogênicos, fungos, vírus, parasitas e bactérias. A partir do par biomagnético timo-reto, Dr. Góes começou a pesquisar todos os outros pares disfuncionais que poderiam estar presentes nos seres vivos, nos humanos. Então, ele desenvolveu o que ele chamou de código patógeno. O que é um código patógeno, né? Nós temos um mapa estruturado, didático, para que o terapeuta de biomagnetismo, naturopata, possa aí estar, nós chamamos ele de biomagnetista, né? Para que o biomagnetista possa estar, então, fazendo o diagnóstico energético desses pontos, para ver se eles estão disfuncionais. Se estiverem disfuncionais, então, se aplicam os ímãs para fazer a correção desta disfunção. E liberar energia, despolarizando essas cargas, para que o tecido volte ao seu estado de energia normal e o sistema imunológico possa atuar sobre micro-organismos que podem estar albergados, escondidos dentro desse campo magnético gerado pelo par biomagnético. Então, o Dr. Góes ele foi pesquisando ao longo de 33 anos esses pontos anatômicos disfuncionais e a sua relação com micro-organismos patogênicos, fungos, vírus, parasitas e bactérias. Então, por exemplo, pré-pineal com bexiga, nós temos uma infecção fúngica relacionada com esse par. Então, nós temos uma lista, nós temos 435 pares biomagnéticos que foram descobertos, catalogados, descritos pelo Dr. Góes.
E através do teste cinesiológico, que eu citei, que é o fenômeno do encurtamento ou alongamento do hemicorpo direito, que hoje nós conhecemos como reflexo Góes, porque é um reflexo de resposta mesmo, e esse reflexo tem sido estudado, nem todos os mecanismos estão elucidados, mas a grande parte da comunicação do corpo em relação a uma resposta de um campo magnético já está descrita em artigos científicos também. Então, esse é o sistema terapêutico do Dr. Isaac Góes Duran, o biomagnetismo medicinal, que vai fazer diagnóstico de pares biomagnéticos, utilizando então esse reflexo Góes como ferramenta de diagnóstico energético. Vamos fazer o tratamento, né, desses pares biomagnéticos através da aplicação de ímãs, nesses pontos que nós vamos identificar no teste. E se nós temos aí fungos, vírus, parasitas e bactérias já alojados, nós vamos liberar essa energia para que o sistema imunológico possa atuar sobre eles. Se não tivermos os micro-organismos aí, nós estamos fortalecendo o organismo, prevenindo que esses micro-organismos se escondam nesses pares biomagnéticos e possam trazer as doenças. Então, aqui a gente trata da prevenção. Também nós temos as disfunções glandulares que podem ser tratadas através dos pares biomagnéticos. Nós temos intoxicações, que nós usamos a magnetoterapia para estímulo de órgãos detoxificadores. E nós temos vários pares biomagnéticos que a gente chama de especiais, que servem como uma magnetoterapia para várias disfunções, então taquicardia, depressão, anemia, hipertensão, e também podemos abordar problemas espirituais, disfunções de chakras, através de um nível 2 do biomagnetismo medicinal, que nós chamamos de bioenergética, que é a comunicação entre a mente do terapeuta e a inteligência inata das células e dos sistemas orgânicos energéticos. E isso foi um desenvolvimento que trouxe para o biomagnetismo medicinal muitas possibilidades, que o Dr. Góes cita, né, e que quem é biomagnetista sabe atuar. Bom, aqui, para diagnóstico energético, trouxe para vocês alguns vídeos demonstrando como funciona o sistema. Tanto nós podemos aferir a disfunção energética, né, descobrir esses pares biomagnéticos no corpo humano através da pessoa deitada, olhando, né, fazendo a aferência em pontos dos braços ou das pernas, podendo estar sentados ou deitados. Para fazer através das pernas, podemos fazer deitado também. Aqui eu trouxe os 2 videozinhos com as pessoas sentadas, mas poderia estar deitada. Então, a isso nós chamamos nível 1 do biomagnetismo medicinal e nível 2 do biomagnetismo medicinal. Quando a gente fala de ciência, a sustentação do biomagnetismo medicinal, ele está albergado na biologia, ele está sustentado na física. Então, nós temos aqui magnetismo como base do sistema terapêutico. Nós temos a ressonância magnética. Aqui nós estamos fazendo o rastreamento do corpo com ímãs e fazendo a aferição aqui para ver se tem alguma disfunção de encurtamento ou alongamento. Aqui também estamos fazendo a aferição com ímãs, descobrindo se tem pares biomagnéticos, né, o alongamento e o encurtamento. E aqui se está utilizando o nível 2 do biomagnetismo medicinal, que é somente através desse diálogo binário entre a mente do terapeuta e a inteligência inata das células, para identificar os pares biomagnéticos disfuncionais, e o tratamento desses pares também se dá com a aplicação de ímãs. Nós temos como base também do biomagnetismo medicinal o pH e as disfunções de pH a nível celular e tissular. Nós temos a homeostasia, que nós chamamos dentro do biomagnetismo medicinal de nível normal de energia, a entropia, que é a distribuição dessa energia, tanto a energia que está presa num par biomagnético, impedindo que o sistema imunológico possa se defender daquele micro-organismo que está ali no par, também
é a mesma entropia que é gerada depois que você despolariza os pares, junta, né, H+ com OH- ou outro radical livre, para que haja, né, essa mobilidade dessas cargas, as reações bioquímicas, né, de arrênios, de neutralização ali bioquímica desses ácidos e bases no corpo. Também nós temos a simbiose, a relação entre micro-organismos de espécies diferentes, patogênicos e não patogênicos. Então, esse tipo de relação simbiótica também a gente precisa estudar para fundamentar, né, entender como o sistema terapêutico funciona. E nós temos um outro fundamento, que foi o último descrito pelo Dr. Isaac Góes Duran, que é a reologia dos fluidos, né, que vai estudar esses fluxos aéreo, fluxo linfático, fluxo sanguíneo, humoral, retículo endotelial, porque esses fluxos, eles afetam a comunicação dos tecidos e pela bioenergética, pelo nível 2 do biomagnetismo medicinal, nós podemos identificar essas alterações desses fluxos e também atuar com a magnetoterapia, com a aplicação de ímãs, para estimular o sistema imunológico à correção de disfunções nesses sistemas fluídicos. Aqui nesse quadro, nós temos o desenho de tudo que a gente faz. Aqui nós temos o nível normal de energia, a homeostasia, o pH ideal, e aqui nós estamos em saúde. Quando nós temos algum gatilho para a saída dessa homeostase, para a saída desse NEM, para uma célula, um tecido, um órgão, um sistema, então nós temos a separação de cargas, os movimentos iônicos naturais, a separação da água, H+ ou H-. E essa separação é natural para o nosso corpo, tem que acontecer. Nós saímos da homeostase a cada minuto, mas nós temos que voltar para ela. E nós temos sistemas, né, interligados, neurológico e imunológico, para que a gente possa voltar para o equilíbrio. Quando acontece alguma coisa que esse equilíbrio não retorna, então a gente diz que sai do NEM, sai do nível normal de energia naquele tecido e não volta para o lugar. Então nós temos a separação das cargas. Onde ficam as cargas negativas? No órgão, no sistema, no tecido? Ali nós temos uma hiperalcalinidade para aquele tecido. E isso vai evoluir para uma disfunção, se isso não volta para o NEM, evolui para uma disfunção. Nós geramos nesse lugar um terreno biológico propício para parasitas e bactérias, primeiro as bactérias e depois os parasitas, é aqui que vai entrar o estudo da simbiose. Nós temos aqui a expansão da matéria, o rompimento, né, a lise dessas células, as endotoxinas liberadas no organismo, aumento da inflamação crônica, local, e chegando ao ponto da degeneração do tecido, ou seja, o tumor, o câncer, a disfunção do pâncreas, né, para um diabetes. E do outro lado, né, onde está a carga, o H+, se era água, ficou o H- para cá, o H+ para cá. Então, onde está aqui, nós vamos entrar num terreno de hiperacidez. Lembram do par timo, reto? Então, aqui timo e aqui reto. Então, onde nós temos uma hiperacidez, uma disfunção orgânica metabólica evoluindo, né? Se esse par não retorna para o NEM, onde nós temos terreno biológico para vírus e fungos, onde nós temos a contração da matéria, onde nós temos a degeneração retrátil, então os desgastes articulares, rompimento, né, de membranas, enfim, parte ácida da vida. Então, isso nós chamamos de par biomagnético, dois polos, duas cargas polarizadas, né, H+ e OH-, separadas no corpo pelo próprio metabolismo, porém em ressonância entre si, apesar da distância timo-reto. E essa ressonância, esse ímã que se forma entre esse timo e esse reto, por exemplo, é o que impede, esse campo magnético, na verdade, é o que impede o sistema imunológico de se livrar daquele micro-organismo que está escondido aqui, seja bactéria, seja vírus, seja parasita, seja um fungo. E nós vamos aplicar os ímãs, né, para que a gente possa
dar energia de fluxo magnético para que esse H+ se junte com o H-. Esse é o trabalho do biomagnetista, despolarizar as cargas. O resto, né, o ajuste do pH, a volta à homeostase do tecido e a atividade do sistema imunológico frente ao micro-organismo que estava ali escondido, é papel do próprio corpo, de regeneração, de autocura. Esse é o propósito do sistema e nós temos resultados incríveis quando a gente fala disso. Para finalizar, a gente tem estudos já dentro de outras áreas, né? Dentro da física, dentro da química e bioquímica, nós temos estudos desde a década de 90, mostrando que o biomagnetismo, né, como uma área da ciência que estuda a geração de campos magnéticos nos seres vivos, ela tem evoluído muito. Então, 2020, ali se identificou os campos magnéticos cardíaco, do sistema gastrointestinal, também nós temos do cérebro, né, e da retina. E já temos equipamentos, os skids, para que se possa aferir até de uma célula. Nós temos o biomagnetismo já integrado, né, em sistemas e estudado no nosso governo brasileiro, no Pernambuco, numa grande pesquisa científica aí que levou a um desenvolvimento de um projeto que foi apresentado pela enfermagem no Congresso Pan-Americano aqui da América do Sul, aonde a Organização Pan-Americana de Saúde estava presente, era o organizador do evento, e a Organização Mundial da Saúde também. Então, essa pesquisa brasileira aí publicada em 2020. Nós temos também nas secretarias de saúde, já interligando desde 2018, o biomagnetismo, as práticas integrativas e complementares magnéticas, e temos a pós-graduação, que tem buscado, né, trazer esses conceitos do sistema e publicar esses conceitos do sistema, já que o Dr. Góes acabou não fazendo publicações. Temos ao redor do mundo, né, o Equador, como um país que se despontou em 2016 já, integrando o biomagnetismo nas suas práticas terapêuticas, as PICs, né, ou as medicinas integrativas e naturais e complementares, desde 2016 no Equador, então. Nós temos publicações científicas já do biomagnetismo medicinal desde 2017, 87 artigos publicados da técnica quando a gente busca biomagnetismo ou par biomagnético. Isso é pouco, mas não é tão pouco assim, né? Comparado com outras práticas que são jovens, como o biomagnetismo medicinal, que tem 33 anos. Porém, se a gente olhar, desde 2017, nós temos 2017, se a gente buscar os estudos de campos magnéticos estáticos, a gente tem aí 23.400 estudos, e aqui tem revisão sistemática, biossegurança dos ímãs, como os ímãs atuam sobre os sistemas biológicos, sobre as artrites, artroses, as revisões de parâmetro para tratamento, né, a segurança dos ímãs, enfim. Então, tudo isso é muito importante. E se a gente buscar só campos magnéticos e deixar 2017, tem mais de 165 mil estudos que foram publicados. Então, isso na última pesquisa que eu fiz no Google Acadêmico. Então, é muita coisa que a gente tem. Integrar o biomagnetismo medicinal a outras práticas magnéticas através, né, da magnetoterapia, da aplicação de protocolos. Nós temos vários protocolos de ímãs, como o da saúde feminina, como o protocolo de desintoxicação eletromagnética, como o protocolo do sistema imunológico, protocolo para o sistema digestivo, urinário, neurológico, psicoemocional. Então, são várias possibilidades que nós temos como biomagnetistas de integrar os ímãs a outras práticas naturopáticas, desde a fitoterapia, a yoga. Nós temos os ímãs nos chakras,
que podem ser utilizados dentro desse pensamento do sistema de ressonância e biomagnetismo medicinal. Isso é muito importante. E temos também, né, a integração do biomagnetismo com as práticas convencionais da medicina mesmo, que utiliza o biomagnetismo, deve utilizar o biomagnetismo, né, como complementar a qualquer tratamento de saúde, florais, homeopatia, naturopatia, probióticos, nutrição, e também os tratamentos médicos, como antibióticos para infecção urinária, os pares biomagnéticos para infecção urinária, ou seja, complementando a parte energética e a origem do problema, muitas vezes, que está num par biomagnético. Então, até aqui é o tema de hoje. É muito assunto, né, para pouco tempo. Então, meu muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a Aporte por estar comigo, despontando aí, né, indicando para que eu possa participar desses eventos. Trouxe as referências bibliográficas aqui e trouxe também um QR Code, se vocês quiserem apontar para esse QR Code, para que vocês tenham o PDF dessa aula. E também nesse grupo onde está o PDF, tem várias aulas e vários protocolos de ímãs, muitos estudos referentes ao biomagnetismo medicinal e a outras práticas magnéticas também. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco nesse congresso maravilhoso e que nós tenhamos um dia cheio de outras palestras também que possam nos ajudar a entender melhor a naturopatia. Aporte, gratidão. Muito obrigada. Aqui estão meus contatos, né? Se quiserem me chamar nas redes sociais, para tirar alguma dúvida, para buscar algum estudo, para conversar comigo sobre as práticas magnéticas, tem o Instituto Parmagnético, o contato, né, por e-mail, Facebook, LinkedIn, Instagram e o YouTube do Instituto também. Então, um abraço a todos.